Fala, Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo aí com vocês? Como vocês viram aí na introdução, né? Eu coloquei as duas VMs do Prosmox, né? Uma VM do Windows e uma VM do macOS, né? Então eu consegui usar os dois sistemas ao mesmo tempo aqui na minha máquina. Pessoal, para rodar isso, né? Realmente eu precisei de duas placas de vídeo, então eu usei uma GT 710 pro macOS e como vocês vão ver na demonstração depois um pouquinho, né, de como isso tudo funcionou, eu deixei a minha RX 580 para o Windows, porque ali eu coloquei um joguinho para jogar, então assim, eu conseguia jogar um joguinho e eu também usar o macOS, mas assim, isso vocês vão ver ali daqui a pouco. Pessoal, mas como isso é possível? Porque tem uma metodologia, não sei se é tecnologia que chama, né, que é o PCI Pass-Through, ou GPU Pass-Through. O que a gente vai fazer, né? No primeiro vídeo a gente deixou a VM crua. Na verdade sim, a gente fez bastante configuração dela, mas a gente não deu uma placa de vídeo, até por isso ela não tinha aceleração gráfica. O que a gente vai fazer nesse vídeo? Eu vou mostrar para vocês como a gente configura o Prosmox, como a gente configura a VM para que a VM pegue uma placa de vídeo exclusiva e aí quando a VM estiver rodando ela vai estar usando aquela placa de vídeo. Pessoal, e é isso que aconteceu no início do meu vídeo. Eu coloquei duas placas de vídeo no meu computador, então assim, a minha configuração ficou o seguinte, a placa interna do processador ficou para o Prosmox, para o shell dele ali que dá vídeo, a placa, a RX 580 ficou para o Windows e a GT 710 ficou para o macOS. É isso aí, pessoal, funcionou, ficou beleza. Vocês vão ver a apresentação agora que eu vou mostrar para vocês, né? Navegando aí entre as máquinas, logando nelas, usando, né, as duas ao mesmo tempo, rodando o Geekbench ali para ver a performance e ficou muito legal. E se você gostou e quer fazer, né, quer fazer a continuação do vídeo, depois dessa parte que eu vou fazer a apresentação, eu vou mostrar toda a configuração que a gente tem que fazer no Prosmox. Primeiro a gente faz uns ajustes na BIOS, depois ajusta o Prosmox, depois ajusta as nossas VMs e voilá, vai estar pronto, é só usar, né? Só ligar a máquina, igual eu fiz. Eu ligo a máquina, ela já carrega as duas VMs e pronto, já está tudo funcionando certinho. Eu posso usar os dois sistemas ou... Bom, pessoal, se vocês não me conhecem, sou o Matheus aqui do canal Dicas do Matheus. Se você veio aqui pela virtualização do Prosmox, aproveita, se inscreva no canal, dê um like, compartilha esse vídeo, manda aí pro pessoal. Ajuda a gente a estar crescendo aqui o canal, né? Você pode fazer parte da nossa comunidade do Telegram, qualquer dúvida também, vai lá, fala com o pessoal, que tem muita gente lá, que todo mundo se ajuda. Se você quiser pode ser membro aqui do canal, ou também se quiser tem as formas de contribuição aí na descrição, quiser dar aquela ajudazinha aí pra gente, tá aqui continuando com esse trabalho. Bom pessoal, é isso aí. Vamos lá, vou navegar na máquina e mostrar para vocês como ficou depois de tudo instalado, as duas máquinas configuradas, rodando o Windows e o macOS ao mesmo tempo no mesmo computador. É isso aí, continua com o vídeo. Bom pessoal, vocês viram aí, subiu as duas VMs, eu gravei o vídeo, agora vou ter que gravar de novo aqui, né? Bom, seguinte, estou usando aqui esse teclado da Logitech, ele suporta até 3 dispositivos, então isso é uma vantagem para a gente controlar as VMs. E o meu mouse também, ele suporta multidispositivos, né? Então, a gente tem até duas formas de fazer isso. Então, primeiro eu vou logar aqui na máquina Windows. 1, 2, 3, 4. Loguei aqui, tá na máquina Windows, bonitona. Vou inicializar esse software que é o Barrier. Beleza? Agora eu vou inicializar aqui a máquina com o Monterey, que é aqui a máquina desse lado. Com o Barrier iniciado, depois que ele roda aqui, às vezes ele sobe automático. Aí, tá vendo? Ele já subiu automático, agora eu consigo usar o mesmo teclado e mouse nas duas máquinas. Bom, então eu fiz o GPU Pass-Through. Para o Monterey, eu configurei para ele usar a GT 710. Então, como vocês conseguem ver aqui, ó. Então, o GT 710 tá a maquininha ali configurada com 16 GB de RAM. Para o Windows, eu deixei a minha RX... Para o Windows, não sei se vocês conseguem ver aqui no detalhe, mas está a minha RX 580. Então, qual que tá o setup aqui? Eu tenho aqui as duas máquinas, né? Consigo fazer aquela brincadeira, pegar aqui alguma coisa, eu não consigo mandar uma janela de um lado para o outro, né? Mas sem mexer o mouse, eu consigo digitar dos dois lados agora, ó. Tá vendo? Eu consigo digitar aqui, e se eu abrir alguma coisa aqui desse lado, tá vendo? Consigo também digitar aqui. Agora é como se fosse um único teclado, ó. Eu aperto aqui desse lado, venho pra cá.
Tá vendo? Então ele tá usando aqui, tá compartilhando com as duas máquinas. Bom, pessoal, é isso aí, ficou super legal. O que a gente pode fazer? Eu posso aqui abrir um jogo desse lado, vir aqui, deixa eu ver, talvez está com internet aqui. Navegar na internet, aqui eu consigo abrir, por exemplo, quero ver o YouTube, quero ver um canal muito legal sobre Hackintosh. Eu posso deixar aqui, ó, dicas do Matheus. Então, eu tô vendo aqui, falando um vídeo sobre virtualização, né, vai ficar aqui rodando, e desse lado aqui a gente fica vendo aqui um joguinho. Pessoal, coloquei um jogo qualquer, porque quando eu criei a VM, eu criei ela com pouco espaço, eu tive que pegar um jogo pequeno. Nem sei como funciona esse jogo, mas é isso, ó. Então tá aqui. Deixa eu tentar abrir o servidor de VMs aqui pra gente ver, ó. Aqui, ó. Vou iniciar o jogo. O joguinho tá indo aqui, eu posso aumentar essa tela. E enquanto aqui eu posso fazer outras coisas no macOS, né? Vendo? Vocês estão vendo ali, como se eu estivesse do lado. E aqui nesse caso, né, alguém poderia estar com um teclado usando essa máquina, alguém poderia estar com outro teclado usando essa outra máquina. Vamos ver como tá a VM no geral. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui, ó. O gerenciador. Bom, aqui eu estou entrando no root lá do Prosmox. Vamos dar uma olhadinha como tá a máquina agora, né? Então, o que eu tenho aqui, ó. Então aqui eu tenho a máquina tá com macOS, tá aqui com pouco consumo, né? Tá pouquinho. E tá consumindo 8% de CPU, tá consumindo bastante memória. E a VM que tá com Windows, vamos ver o summary dela. Tá consumindo um pouco mais aqui, ó. E o joguinho tá rodando aqui, ó. Se eu vim pra esse lado aqui... Pessoal, eu não manjo o que tem que fazer aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo... Tá jogando aqui. Opa, quero voltar aqui e mexer alguma coisa no macOS. Pá, começa a mexer aqui, de boa. Tá, vou voltar aqui no meu joguinho no Windows. Tá. Vai aqui, jogando. Não tenho a mínima ideia aqui que faz esse jogo aqui, mas... Bom, pessoal, vou fazer um teste aqui. Vou rodar o Geekbench nas duas máquinas ao mesmo tempo, hein? Vou rodar aqui e... rodar aqui, ó. Então, ele vai ficar rodando aí, ele demora em torno de 2 minutos. Essa máquina normal, né, no macOS, no Monterey, ela tem 1.200 pontos de single core e 9.600 no multicore. Bom, a gente não vai ter esse resultado aqui porque as máquinas estão fatiadas no multicore. Mas eu estou fazendo um stress, né, de rodar 2 Geekbench ao mesmo tempo, só para a gente ver como base a pontuação do single core. Ó, tô rodando aqui, ó. A gente consegue ver a informação da máquina. Ela até não tá com muito consumo. Ela tá agora consumindo 19%, né, do total das 20 CPUs que a gente tem, né? Então ele tá rodando aqui o Geekbench, tá fazendo os cálculos ao mesmo tempo das duas máquinas, ó. Então é a máquina aí que eu vi. Vamos ver como vai ficar a performance final, né? Lembrando, a máquina somente com macOS Monterey, 1.200 pontos no single core. Vamos ver se perde performance, né, estando ela aqui virtualizada. Tá consumindo 50%, 60%. Já tá para terminar, dura uns 2 minutos e meio. Terminou aqui no macOS e tá ainda aqui para terminar no Windows. A máquina, elas estão configuradas da seguinte maneira. No Windows eu tô com 8 cores, né? Aqui ele conseguiu 1.004 pontos. E aqui no macOS ele conseguiu 984. Pessoal, tá bom assim, pra gente estar usando um ambiente multithread, 2 máquinas, rodando o teste ao mesmo tempo, não foi uma performance ruim, né? Para esse 9 aqui, que ele até tem um clock baixo, mas ele tem uma quantidade de núcleos bem grandes. 1004. E agora a gente consegue ver aqui que baixou bastante o uso aqui de CPU, né? Aqui a gente tem as duas máquinas ligadas. E, falar em duas máquinas ligadas... Deixa
eu achar esse mouse aqui. E se eu vir aqui e dar um stop na máquina, vocês vão ver que o macOS vai morrer. Quer parar? Tá vendo? Tô fazendo remota esse monitor aqui, ó. Parou. Tá vendo? Eu fiz aqui pelo Note. Parei uma máquina. E vou fazer a mesma coisa com a outra máquina aqui. Parar não é a melhor das opções, né? Pronto, parei. E agora, toda vez que a gente realmente necessita desligar o servidor, a gente tem que vir por aqui e dar um shutdown. Aí agora a minha máquina aqui tende a desligar. Demora um pouquinho, mas ela desliga. Bom, pessoal, agora a gente vai começar o tutorial. O que vai consistir esse tutorial? Eu vou mostrar para vocês todas as alterações que tem que fazer no Prosmox para a gente liberar a nossa placa de vídeo para poder associá-la a uma VM. Bom, no meu teste, como vocês viram, eu estava com o Windows e com o macOS rodando ao mesmo tempo. O que eu fiz para que isso funcionasse? Eu coloquei duas placas de vídeo, então eu estava com uma GT 710 Pro macOS e uma RX 580 Pro Windows. Por isso eu consigo rodar os dois sistemas de forma apartada, cada um com a sua placa de vídeo, dando imagem cada um em um monitor, né? Por exemplo, se você só tem uma placa de vídeo, você vai conseguir só dar ela para uma VM, né? Então, o que consiste isso? A gente vai ter que fazer alguns ajustes de BIOS, então eu vou mostrar para vocês. Ó, esses são os ajustes de BIOS que a gente tem que fazer. Vou mostrar os ajustes de BIOS que eu fiz na minha BIOS, beleza? Então, depois dos ajustes de BIOS, a gente vai fazer os ajustes no Prosmox, e depois dos ajustes do Prosmox, a gente vai fazer os ajustes nas VMs, e aí terminou. Pessoal, é simples, não é nada demais. O ajuste no Prosmox é tipo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou deixar na descrição do guia uns ajustes que a gente tem que fazer. Assim, é bom que vocês façam e já vão assim ambientando com o Prosmox, né? Porque talvez se rodasse um script, ele faria tudo aquilo ali tudo de uma vez, mas como tem uns passos, tem que reiniciar ele, então a gente vai fazer tudo aí certinho, passo a passo. Bom, pessoal, eu vou deixar todos esses links e comandos na descrição. Aqui são as referências de onde eu fiz esse ajuste, então aqui, se vocês tiverem dúvida, podem vir aqui olhar. Tem o próprio guia oficial aqui de PCI Pass-Through, é um guia muito legal que me ajudou na questão de criar uma ROM para minha 580, porque ela não estava subindo direto. Foi esse guia aqui, então vocês podem dar uma olhada aí que caso não dê certo, esses guias aqui irão ajudar vocês, né? Então aqui eu deixei 3 guias que eu li todos, assim, excelentes. Tem um vídeo também no YouTube, mas está em inglês, né? E basicamente eu dei uma compilada neles e coloquei aqui os ajustes que a gente tem que fazer. Bom, o primeiro ajuste que a gente tem que fazer é da BIOS. Então a gente vai fazer os ajustes de BIOS. Basicamente a gente tem que configurar a nossa BIOS para que ela suporte BIOS do tipo UEFI. Tem que habilitar o VTD, né, que isso é para Intel. No AMD, acho que é AMD VI. A gente tem que também poder habilitar o Multi-Monitor Mode, cara. Vou mudar de tela, vou lá para configurações da minha BIOS, vou mostrar o que eu fiz e aí depois a gente volta aqui para fazer os comandos, beleza? É isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, vou mostrar aqui as alterações que eu fiz na minha BIOS. Então, a primeira delas, eu habilitei aqui a opção do VTD, beleza? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Depois eu fiz mais alguns ajustes. Eu vim aqui em I/O Ports, coloquei que o meu Initial Display, né, que é a minha placa de vídeo inicial, é IGFX, quer dizer que é a placa do processador, porque eu tenho placa do processador. Agora, se você não tem, deixa mesmo o PCI Slot 1, beleza? Então eu fiz isso, que me ajudou a fazer funcionar aqui o GPU Pass-Through. Outra coisa que eu fiz, eu vim aqui, ativei o CSM Support, coloquei aqui Others PCI Devices UEFI. Pessoal, nem todas as BIOS têm isso. Algumas BIOS aqui, por exemplo, em I/O Ports, pode ter aqui uma opção de Multi-Display, então aí vocês ativem. É que a minha não tem. Uma coisa que eu consegui para fazer funcionar, né,
foi ativando aqui o IGFX, beleza? É isso aí, esses foram os ajustes de BIOS que eu fiz aqui. Se você tem um Ryzen ou se você tem outra placa-mãe, basicamente você tem que procurar aí algo parecido aí na BIOS de você. É isso aí, continue com o vídeo. Bom, pessoal, a gente já foi, editou a BIOS, agora a gente tem que fazer uns comandos lá no Prosmox. Eu deixei aqui, ó, isso aqui vai estar tudo na descrição, os comandos que tem que fazer. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer aqui o primeiro comando. A gente vai vir, vai clicar aqui no Prosmox, ou no nome que vocês deram, a gente vai vir aqui no Shell. Então ele abriu uma janelinha de Shell, né? Eu vou deixar aqui lado a lado, depois vocês copiem aí, para facilitar para vocês. A primeira coisa, a gente tem que alterar uma linha aqui no Grub. Então a gente vai pegar essa linha aqui, nano etc default grub, dá um Ctrl C nela, a gente cola aqui, ó. Aí a gente vem aqui nessa linha aqui, ó, Grub Command Line Linux Default. Então no meu já está ajustado aqui, pessoal. O que vocês têm que fazer? Se vocês estão no Intel, pega essa linha aqui, né, e vão vir aqui e vão trocar essa linha que está aqui. Ela é diferente a padrão, né? Então, tipo assim, eu apago ela e coloco a que está aqui no guia, beleza? Para Intel e para AMD. Então, dependendo da plataforma de vocês, né? Vem aqui, colei ela certinho. Para sair Ctrl X, aperta Y, Enter, gravou. Beleza? Salvou isso. Aí depois a gente vai executar aqui Update Grub. Agora a gente reinicia. Reboot. Agora vamos esperar ele reiniciar. Bom, pessoal, o meu reiniciou. Agora a gente tem que rodar essa linha aqui nos módulos. Vamos pegar ela, nano etc módulos. Deu Enter. Pessoal, eu já colei aqui, ó. Mas basicamente vocês vão pegar essas linhas aqui. Deixa eu apagar as minhas aqui, ó. O de vocês vão estar em branco, vai estar assim, Ctrl V. A gente vai vir Ctrl X, Y, Enter, salvou, beleza? Aí vamos fazer de novo, salvar, e aí vocês vão reiniciar, beleza? Vai aqui e dá o reboot. Bom, pessoal, depois que a gente ajustou os módulos, a gente tem que rodar duas linhas de comandos aqui, que é basicamente elas irão criar alguns arquivos pra gente. Ó, pegou aqui a primeira, rodou, pegou a segunda linha, ó, essa daqui, eco, ó, rodou, beleza? Agora a gente tem que fazer o blacklist da GPU, então a gente vai pegar esse nano etc, vai rodar ele. Aí apareceu aqui, o meu já tá, mas basicamente vocês vão pegar aqui, Ctrl C, vai clicar ali no arquivo, vai colar, né? E fazer Ctrl X, Y, vai salvar, né? Eu vou colocar não aqui porque eu estou editando o arquivo sem querer. Ele já estava correto. Bom, agora a gente tem que fazer uns ajustes. Para quê? A gente tem que fazer um ajuste que tem que pegar a nossa GPU principal e falar para o Prosmox não utilizar ela depois que ele inicia, né? Para ela ficar livre, né? Para a gente usar para alguma VM. Porque se a gente não faz esse ajuste, né? Sempre vai sair a imagem do Prosmox na placa de vídeo, né? Principalmente na GPU principal. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai primeiro aqui, vai rodar esse comando aqui, ó. Deixa eu pegar ele, Ctrl C. Aí eu vou achar aqui minha placa de vídeo. Geralmente, pessoal, é o 01. A gente pegou aqui, ó, 01, tá vendo, ó, minha NVIDIA. Aí, ó, vou vir aqui no segundo endereço aqui, ó, esse segundo aqui, ó, PCI address. Aí eu vou colocar aqui 01 2.00. Vou rodar esse endereço com esse endereço. Aí tá vendo que eles trouxeram uns endereços aqui que é o endereçamento da placa de vídeo mesmo, ó.
Vou dar um Ctrl C nisso aqui, peraí, acho que eu fiz coisa errada aqui. Deixa eu pegar de novo, Ctrl C. Aí a gente tem que criar um arquivo agora, né, no Nano e colocar os IDs da GPU. Então eu vou colar aqui embaixo só para a gente ajustar. Peguei aqui os IDs. Deixa eu aumentar aqui. O que eu preciso deles? Essa parte. Essa parte com uma vírgula. Ctrl X aqui. Então eu preciso pôr aqui, ó, igual, sem os parênteses. Na mesma linha. Então agora eu venho aqui e pego o arquivo, que é o nano etc. Vou abrir ele. O meu vocês vão ver que já está aqui, ó. Agora era basicamente pegar essa linha e colar aqui, né? De novo. O meu deu uma diferença aqui, ó, tem um espaço a mais aqui. E só salvar. Ctrl X Yes, né? Bom, pessoal, depois de tudo isso a gente vem aqui, faz um update de novo. Deixa eu dar aqui o Ctrl C. Bom, pessoal, só para terminar essas partes de configurações, só para a gente ver se ficou tudo certo, né, depois dos ajustes da BIOS, vamos rodar esse comando. Aqui, ó. Aí tá vendo, ele trouxe essa lista. É importante ter alguma coisa falando que o IOMMU tá enable. Quando tá enable é que tá certinho, que a gente consegue passar, né, a nossa placa de vídeo para as VMs. Bom, pessoal, depois que a gente fez todo esse ajuste, a gente pode vir aqui na VM. Deixa eu clicar aqui na minha VM, em Hardware, e adicionar a placa de vídeo para ela, né? Então, eu vou vir aqui, ó, peguei a VM, PCI, essa é do macOS, eu vou adicionar a minha GT 710 para ela. Então, vem aqui, falo que é Primary CPU, que é PCI Express. Salvei. O importante é vocês colocarem aqui que o display, né, nesse caso, é None. Ok. Se vocês quiserem que ela já ligue automaticamente no boot, dão aqui, ó, Start at Boot. Agora, pessoal, é só iniciá-la. Vamos ver se ela vai ficar verdinha. E eu sei que ela vai dar imagem aqui no monitor quando eu inicio. Teoricamente está iniciando aqui sem problema. Então beleza, ó, pessoal, e foi assim, dessa maneira aqui, só vindo aqui fazendo isso. Agora, né, a VM está usando aquela placa de vídeo somente para ela. A gente poderia aqui também pegar e passar para a VM também a nossa placa Wi-Fi nativa. Então eu viria aqui, ó, pegaria a BCM 4360 e dou um add. Ele não é PCI Express, essa daqui é só PCI normal, né? Então beleza, passei a placa de Wi-Fi para a VM. Outra coisa, a gente pode vir aqui e passar as USBs também. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho algumas USBs aqui, ó, o mouse, Logitech USB Receiver. Então eu consigo passar também para a VM o mouse. Automaticamente, a hora que reiniciar a máquina, ela vai estar também com o mouse. Bom, pessoal, então, pessoal, no meu caso aqui, na VM do Windows, eu estava tendo problema para subir o vídeo, né? E aí eu dando uma olhada nesse guia aqui, ele falou que para alguns casos de placa de vídeo, a gente precisa pegar a ROM, né, da placa de vídeo, que seria como se fosse a BIOS, e atachar, né? E aí, pessoal, se vocês tiverem esse problema, tem aqui o guia, né? Ele ensina a fazer isso. Eu não vou fazer o processo aqui, mas quem quiser, se tiver esse problema, tem aqui, ó, ROM File Issues, né? Então ele ensina aqui, eu peguei a minha GPU, né, a ROM dela aqui do site mesmo
do Tech for App, né? Então eu baixei aqui do jeito que ele fala, copiei para lá rapidinho, foi só colocar que funcionou. Pessoal, não é obrigatório, assim, a minha não estava subindo, só subiu depois adicionando a ROM. E aí vocês façam os testes. E na VM do Windows foi lá, eu fiz aqui e adicionei também, só que a única diferença é que tem a ROM aqui da placa de vídeo, e de resto eu fui adicionando as coisas iguais, e ela também tá para iniciar automaticamente. Então é isso aí, pessoal, de configuração aqui do Prosmox é isso aí que vocês viram. Beleza? Isso aí. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, mas me digam aí, vocês, o que vocês estão achando? Vocês já criaram uma máquina virtual do macOS? Já tentaram fazer o processo? Pensam em no futuro usar, né? Se você realmente tem a necessidade, talvez, de usar os dois sistemas ao mesmo tempo? É aquilo que eu já até comentei um pouco no vídeo anterior. Talvez para uma pessoa que só usa macOS e não precise compartilhar recursos, eu acho que ainda faz muito sentido aí o Hackintosh tradicional, mas se você precisa dividir recursos, talvez você pode pegar a máquina, criar um Windows para sua esposa usar e você usar o macOS ao mesmo tempo, por exemplo, né? Assim faz muito sentido usar a virtualização. Operacionalmente, eu acho um pouco, é uma questão de se acostumar, né? Para eu que estou toda hora aqui fazendo teste, ligo um microfone, ligo câmera, desligo a coisa, não é um setup muito fixo, né? Essa questão dos attaches dele, das USBs, eu achei um pouco chato, né? Porque toda hora eu vou ter que ir lá e falar, não, agora liga a câmera, agora liga o microfone. Mas, de resto, aparentemente funcionou tudo bem, né? A gente viu que a performance é um pouco inferior do que rodar a máquina pura, né? Então, o que vocês viram no teste, né? A máquina no Windows bateu 1057 pontos, se eu não estou enganado, mas a máquina pura no macOS bate 1200 pontos, né? Então, assim, virtualizado, a gente perde um pouquinho de processamento, porque a gente sabe que por trás tem o virtualizador ali rodando, né? Ele está consumindo recursos da máquina, né? A minha máquina é uma máquina grande e forte, né? Talvez se você que tem uma máquina muito antiga, não sei como vai ficar. Talvez se alguém fez um teste aí num Xeon de quarta geração, avisa pra gente aí pra ver como ficou. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, talvez eu faça mais um vídeo pra série para falar um pouco ali daquele software, né? Ensinar como configura ele, da gente passar o mouse de um lado para o outro, né? Se vocês quiserem, né, deixem aí nos comentários falando se vale a pena ou não fazer esse vídeo, né? Eu vou ver se eu volto um pouquinho para os meus vídeos antigos aí de Hackintosh. Tem uma novidade, eu vou fazer um vídeo da B85 e vou lançar vídeos atualizados do Lenovo S145 aí para o Monterey. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!